Veja no ICL Notícias, segunda edição. Fogo, traição, roubo de cofre. Quem roubou meu cofre? Briga pelo controle de verba milionária do União Brasil. Agora tem denúncia no STF e a ameaça de cassação. Tempo quente no Congresso. Comissões estreiam com brigas e discussões. Comandada por Nicolás Ferreira, Comissão de Educação aprova convite para ministro de Lula se explicar na Câmara. Extrema-direita, aqui e lá. Estados Unidos dizem que não vão extraditar o blogueiro bolsonarista e foragido da justiça, Alan dos Santos. Justice Alexandre de Moraes wrote crime of opinion for the United States government. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. A gente está com muita notícia nessa quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Vamos falar de política, vamos falar de treta no Congresso, vamos falar de Petrobras também. Não é isso, Chico Pinheiro? Boa noite, querido. Boa noite. Suave na nave? Suave na nave. Meio da semana, quarta-feira, vamos navegando. Gabi, eu vou começar falando quase de véspera política. de sexta. Quase véspera. Antevéspera, diria, né? Eu vou começar falando de política, assim. O Brasil vai bem de política, né? Hoje dominou as discussões no Brasil a votação no Senado, né, da questão da criminalização das drogas, projeto de autoria do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Parece que na falta de assuntos mais relevantes para discutir, o Senado quer se meter na questão onde ele devia simplesmente definir o que é, porque existe uma legislação já, o que é porte e o que é tráfico, para evitar que uma pessoa preta, pobre, um adolescente, fosse preso porque está com 10 gramas de maconha, enquanto que o branco rico que mora em bairro chique fosse solto com 50 gramas, até 100. Isso ele não quer discutir. Então vai uma hipocrisia aí para o Senado, né, que é a Comissão de Constituição e Justiça hoje, aprovou hoje, né, que esse assunto vá a plenário. O assunto do tudo quanto é tipo de droga, qualquer quantidade, pode ser crime, né? Drogas consideradas ilícitas, porque álcool, por exemplo, não. Você pode até beber, quem sabe, e ir para o Senado, né? E trabalhar, ou dirigir se o bafômetro não pegar. Então, é uma hipocrisia jogando para setores conservadores, para as tais igrejas neopentecostais, para ganhar voto, né? Está jogando para a plateia. E com a covardia, primeiro hipocrisia, segundo covardia, de não definir claramente o que é consumo e o que é tráfico. O que faz com que milhares de jovens pobres acabem na cadeia, presídios superlotados. O Brasil tem mais de 800 mil pessoas presas em condições absurdamente precárias. E uma escola, para quem entra pela primeira vez, quase obrigatoriamente acabar no crime. Bom, votaram contra hoje os senadores Jacques Wagner, Fabiano Contarato, Humberto Costa e Marcelo Costa. Votaram contra essa criminalização geral, né? Enquanto podiam estar discutindo o quê? Podiam estar discutindo o narcotráfico pesado, o dinheiro movimentado, fiscalizando. Deviam estar discutindo a absurda concentração de renda no país, como é que se distribui mais a renda, né? Mas não, isso aí não é tão relevante assim, parece, né? No outro campo da política, na Câmara, você tem a briga do Antônio Rueda e o Luciano Bivar. Bivar, que era presidente, a gente já falou disso aqui ontem, do
União Brasil, União mesmo. O Bivar aí. E o Antônio Rueda, né, que vai assumir agora a presidência do partido. O Bivar disse que a mulher do Rueda teve no apartamento dele, de posse da senha do cofre, roubou o dinheiro que estava lá dentro. E o Bivar disse que o Rueda diz que o Bivar ameaçou a filha dele de 11 anos, ameaçou matar a filha. E o governador de Goiás, também desse grande União Brasil, né, o Caiado, né, disse que o Bivar tocou fogo na casa de praia do Antônio Rueda e da irmã dele, que é secretária do partido. Você vê a confusão tesoureira, né? Você vê a confusão, a baixaria deste baixo clero, né? É o baixo clero, de onde emergiram figuras asquerosas, minha avaliação, tá? Como Jair Bolsonaro e a família toda, né? E dessas figuras se destaca agora, no exterior, o Eduardo Bolsonaro. Foi aos Estados Unidos, posou para fotos diante do Capitólio, acompanhado de gente como Gustavo Gayer, Bia Kicis, Marcel von Hatten. E olha o que ele disse aqui. Olha o que ele disse, como se fosse uma entrevista coletiva, fajuta, no inglês de Joel Santana. To imprison my father, the president who dared to put the interests of Brazilians first. The judiciary appointed by the Communist Party in power wanted to leave power, and when he no longer had the armed forces under his command, attempted a coup d'etat with elderly and unarmed women, all of these thousands of kilometers away from Brazil, when my father was in vacations in the United States. Bananinha, com esse inglês seu, você não vende nem hambúrguer lá, viu? E olha aqui, olha o estado da plataforma onde ele dá a entrevista coletiva, um troço de isopor, uma entrevista coletiva que só tem um microfone, né? Tudo armação. E provavelmente essa galera aí, de deputados que devia estar trabalhando com coisa séria em Brasília, está aí aparecendo para seu gado no Brasil, usando o dinheiro público para fazer farra nos Estados Unidos. Está aí. Gustavo Gayer, Bia Kicis, Marcel von Hatten e Edu Bolsonaro. Pode ser até que tenham viajado pagando o próprio dinheiro, estão faltando serviço no Brasil e outras coisas. Mas agora, pouco antes de entrar no ar, eu me deparei com a notícia para contar mais desse ambiente político em que vivemos e parece que a gente não sai nunca desse ambiente intoxicado, né? Eu me deparo com a notícia publicada pelo crítico musical, jornalista, escritor J.B. Medeiros, um grande nordestino. Ele anuncia aqui o seguinte. Só uma observação, Chico, antes de você trazer essa notícia, que também é... Assim, não, mas... O único microfone é do Sérgio Tavares, né? O dito jornalista. Porque não aquele jornalista. Português. Exatamente. Não, você viu o que ele disse aqui, né? Que eu queria chamar a atenção. Eles estão sendo perseguidos pelo judiciário que os comunistas colocaram para perseguir, os comunistas no poder no Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país dominado pelo Partido Comunista e o judiciário é comunista. Então, ele disse que está sendo perseguido, inclusive, por Alexandre de Moraes. Vamos ver se a gente entende. Alexandre de Moraes foi parar no Supremo, indicado por Michel Temer. Né? Grande comunista Michel Temer botou o Moraes no Supremo. Grande comunista que persegue. Quem que acredita nessa conversa? Só a bolha bolsonarista, só o gado. É um absurdo, mas não vai dar certo. Ontem eu conversei com o ministro do Supremo, não foi com o Alexandre, posso adiantar, mas conversei e falei, olha, está na reta final mesmo. O inquérito dos atos golpistas está praticamente pronto pela Polícia Federal e será julgado rapidamente. Podemos esperar resultado muito, muito mais rápido do que a gente está imaginando. Porque material ali, como diz o Calejão, materialidade é o que não falta. Agora, escutem essa. J.B. Medeiros. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, candidato à reeleição, reservou um equipamento público. Para quê? Põe a foto da moça aqui, ó. O Teatro Municipal, para conceder, no próximo dia 25, às 8 da noite, olha aqui, a policiária
Policial Rodoviária Federal, Michele Bolsonaro, para dar uma festa para 1.000 convidados no Teatro Municipal de São Paulo. Ela, ex-primeira-dama, que vai receber o título de cidadã honorária de São Paulo, sem nunca ter feito nada por esta cidade. Olha, a Câmara Municipal foi projeto do vereador Rinaldi de Gílio, do União Brasil. Esse vereador deu o título para a Michele, ela vem receber e depois vai ter essa festa, né? Eu recebi, viu, um título de cidadão honorário de São Paulo, mas a minha ligação, meu amor por essa cidade é enorme. E não é dos bairros nobres, não. Eu andei essa cidade em todos os seus recantos, fazendo reportagem, mostrando o drama do Parque Santo Antônio, mostrando o drama do Jardim Damasceno, de Paraisópolis, mostrando as belezas da preparação do carnaval em cada comunidade. E acabaram que me deram um título de cidadão honorário. Confesso que eu fiquei constrangido de receber. Não, mas você fez muito pela cidade. A Câmara Municipal de São Paulo me deu o título de paulistano por unanimidade. Na época, até eu combatia muito os malufistas, até os malufistas apoiaram. E eu fui lá receber, né? Mas eu me sentia que era uma coisa legítima pelo vínculo que eu tenho com São Paulo, pelo amor que eu tenho por essa cidade, por todas as horas e minutos que eu dediquei meu pensamento e meu trabalho a São Paulo, quando durante mais de 20 anos fiz jornalismo aqui. Olha isso, quem é esse da direita? Esse aqui era eu, mais novo, né? Aqui era o ministro, era o secretário de Educação de Luiz Erundina, conhecido como professor Paulo Freire. Não sei se o pessoal conhece. Pavor de Bolsonaro, né? Ele tem pavor de Paulo Freire. Inclusive, que é um dos personagens da nossa nova websérie original, né? Aquela que fala de moer reputações, né? Máquina de moer reputações. Então, eu tinha vontade, eu vou devolver esse título, mas não foi essa Câmara que deu, não foi essa Câmara Municipal. Como é que dá um título para uma mulher que não tem nada a ver com essa cidade, nunca teve nada a ver, né? Bom, à noite no Teatro Municipal, que é teatro mantido com impostos, com dinheiro público, né? À noite lá, quando você faz cerimônia privada, custa em torno de R$150 mil, mas ela vai ganhar a festa de graça do Ricardo Nunes. O problema, viu, senhor Ricardo Nunes, é que tem aí várias irregularidades. O senhor é candidato à reeleição. E o senhor usa esse ato para se fortalecer com os bolsonaristas. Michele é possível candidata ao Senado em 2026. Não é? Então, isso pode ter tudo finalidade, aliás, tem, né? Finalidade eleitoral. E candidaturas regionais e locais, gente que vai aparecer lá para ficar bem na foto, já fazendo campanha. É um ato de campanha de seu Ricardo Nunes, usando o nosso dinheiro, fechando o municipal, que custaria R$150 mil à noite, para dar uma festa para a dona Michele, que com São Paulo não tem nada e que pode ser candidata, inclusive, mais rapidamente, ao Senado no Paraná. Né, cogitado isso também. Então, foi um decreto legislativo, 2/3 dos vereadores aprovaram, e ela, então, o título é concessão de uma honraria para pessoas que tenham prestado os relevantes serviços a São Paulo, atos que contribuem para o desenvolvimento da cidade e a promoção do bem comum. Michele vive em Brasília com as filhas e não temos nenhuma notícia de ação de sua parte que tenha impactado na vida paulistana. Então, está aí. Enquanto isso, o Ricardo Nunes está aguardando que o Bolsonaro indique o seu vice na sua chapa. Tem ainda o problema, lembra o JB, da confusão de gestão. O Teatro Municipal, nesse momento, está acolhendo uma récita da ópera Madame Butterfly, de Giacomo Puccini, com a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral Paulistano sob a regência e direção musical de Roberto Minchuk e regência de Alessandro Sangiorgi. Um ato político no decorrer de uma programação longamente estudada e contratada, só serve para criar confusão e desagrado na classe artística, além de envergonhar
paulistanos importantes no seu amor pela cidade, como eu e como Gabi, que nasceu aqui. Né? Mas Ricardinho Nunes fazendo buracos na cidade para fazer obra. Né? Nem me fale. Perdi um pneu ontem, buraco, arrebentou. Todo mundo aqui levando meia hora a mais, levando o dobro do tempo para chegar nos lugares por conta das obras que estão espalhadas. Olha lá, que você chamou a atenção. Olha lá, Gabi. Pois é. Olha só o microfone do Sérgio Tavares, Aquele o autoproclamado jornalista. Que é jornalista, tá bom. Pois é, que é blogueiro português, né, que veio aqui no Brasil, você deve se lembrar, está viajando também para outros países para defender a extrema-direita, para defender o bolsonarismo. Interessante que nem a Fox estava lá, né, nesse pronunciamento, o Chico. Só estava mesmo o microfone do Sérgio Tavares. Tudo armado ali, você viu? Fizeram um púlpito ali para ele poder falar, um negócio mal pintado, de isopor. Só tinha o microfone desse português aí, ninguém. Diz que era coletiva, a imprensa, para denunciar a ditadura comunista no Brasil. Poder judiciário composto de homens ali colocados pelos comunistas. No seu inglês de fritador de hambúrguer, o Eduardo Bolsonaro vai e fala isso. Agora, alguém tinha que apurar, né? Com que dinheiro ele viajou, o que ele está fazendo lá. Além de estar simplesmente tentando sujar a imagem do Brasil fora do Brasil. Já não bastasse ter lá o homiziado Alan dos Santos. Né? Vamos falar disso Fugido também da daqui justiça. a pouco. Vamos conversar a respeito dele também, mas vamos falar de Congresso, Comissão da Educação aprovando a convocação do ministro Camilo Santana. Hoje começou de fato o ano, vamos dizer assim, no Congresso, porque foi o primeiro dia em que muitas comissões na Câmara e no Senado entraram em ação. Pelo visto, o ano vai ser de briga, realmente, entre o governo e a oposição bolsonarista, também Supremo Tribunal Federal entrando nessa, porque também está sendo atacado, né, pelos extremistas, pela extrema-direita. A gente vai começar pela Comissão da Educação para falar a respeito do Nicolas Ferreira, né, na presidência. Foi aprovado o convite para o ministro da Educação, então, o Camilo Santana, comparecer. O ministro, inclusive, o pedido, veio do Partido dos Trabalhadores. Daqui a pouco, Heloísa Vilela vai explicar para a gente. Porque, antes disso, eu queria chamar um vídeo de um bate-boca, antes de dar boa noite para a Elu. Vamos assistir e começar a contar a história dessas tretas todas. Vamos ver. Muita gente, enfim, tem um certo temor sobre os rumos dessa nossa comissão. Eu não temo, eu apenas lamento que, enfim, uma comissão tão importante tenha na sua presidência alguém que não tem nenhum compromisso com a educação e o histórico de terraplanismo e de distração de temas fundamentais para a sociedade brasileira. Infelizmente, as verdades precisam ser ditas. Mas não temo definitivamente, porque eu acho que a sessão do dia de hoje ela dá um demonstrativo de que não é tão simples. Mexer com a educação pública brasileira não é tão simples. Criar distrações de uma correlação de forças que não é favorável para aqueles que não acreditam na educação e não é tão simples lidar com a força e com a realidade da educação pública brasileira. O último que tentou fazer isso na presidência da República está inelegível e daqui a pouco vai estar preso. Então, que fique de alerta. Se eu com 1,5 milhão de votos não posso estar aqui, fica complicado, né? Então, a minha representação, de fato, ela é dada não por você, mas por quem votou em mim. Eu estou aqui, ok? Então, nós vamos continuar da forma que nós estamos desde aqui do começo. Deputado Como eu disse, Ottoni não temo, eu de apenas Paula. lamento, não é mesmo? Ok, é o seu direito, eu também lamento por muitas coisas, e nem por isso eu falo. Deputado Ottoni de Paula. Tá aí, essa primeira interação super amistosa na Comissão da Educação. Vamos chamar a Elo Vilela para contar gênio das letras, tudo isso para da gente. história, Boa do noite, estudo. Elo. Né, essa figura... Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Você viu que tinha uma pessoa do lado da Sâmia tentando fazer ela parar de falar, né? E ela falou... Aqui não. E é claro, eu acho que, assim, tem 2 pontos aí corretos. O primeiro, é muito inacreditável ver na presidência da Comissão de Educação uma pessoa que... não sabe, diz, a gente mostrou o vídeo outro dia, né? Ele disse, nunca me interessei se a Terra é redonda, nunca fui pesquisar esse assunto. E uma pessoa que também diz que não precisa ser vacinado para entrar na escola, que, né, destruindo a vacinação, as campanhas de vacinação do Brasil afora. Então,
realmente é inacreditável uma pessoa dessa na presidência fazendo essa cena que a gente já viu várias vezes, mas que continua chocando. Agora, por outro lado, a gente tem que dizer que é verdade, ele não é a minha representação, como ele disse, né? A minha representatividade, ele deveria ter dito. Talvez fosse bom pegar até umas aulas de português, né? Já que está na Comissão de Educação, quem sabe. Mas ele tem esses votos todos, realmente tem 1.500.000 votos, e isso deu a ele o direito, segundo o partido, de ser o presidente da comissão. É assim que a banda toca, infelizmente. Então, a gente vai ver ali na comissão muita briga mesmo, porque tem muita gente ali muito dedicada à educação há muitos anos, que não vai permitir que o assunto não seja tratado com a devida seriedade, com a devida importância. Agora, o ministro Camilo foi convidado, e foi um requerimento até do Partido dos Trabalhadores, para vir conversar sobre os planos do governo, o Plano Nacional de Educação. Então, já foi um primeiro passo do PT para mostrar que essa comissão tem que tratar de assunto sério, sim. E pediu ao ministro para ir para ver se, trata dos assuntos que são necessários. Discutir o Plano Nacional de Educação, a reforma do ensino médio, e por aí vai. Os assuntos que a comissão deveria tratar. Vamos ver como vai ser essa conversa. Exatamente, porque a gente já viu, já teve uma primeira prova do nível, né, Elo? E é isso, com a presidência de Nicolas Ferreira na educação, a gente já sabe que vai ser a lacração, né, da extrema-direita, vão ser vídeos. A gente já sabe como é que funciona a extrema-direita nas comissões e qual é o tipo de atuação que eles querem, né? Eles querem recorte de vídeo para as redes sociais depois para viralizar com a base deles. É assim que funciona. E a gente torce, para que ele tenha, no enfrentamento com esses reacionários, o brilho de um Flávio Dino, que saiba pairar acima da imbecilidade geral, do baixo nível. Eu acho que é muita coisa, Elô, que podia estar sendo feita, inclusive antes de ser chamado à comissão. Desculpa abrir esse parêntese aqui. Eu acho que nós estamos jogando um jogo muito complicado, em que a imbecilidade, o fanatismo, o reacionarismo está por todos os lados, domina as redes digitais, e o governo que está aí, que conseguiu tirar, já em um ano, 13 milhões de pessoas do mapa da fome, que consegue crescer o número de emprego, que consegue avançar com farmácia popular, com 100, agora são quantas? 10 mil escolas, institutos federais de educação. Fique só o presidente Lula tendo que anunciar os avanços que a gente tem tido. Inclusive, o Nicolas Ferreira estava lá, só para não perder essa... O Nicolas estava, mas os ministros parece que desapareceram, não é? Tem pessoas que eu adoro, brilhantes, sensacionais, como, por exemplo, o ministro Silvio Almeida. Eu gostaria que o ministro Silvio Almeida estivesse percorrendo os presídios do país e denunciando as masmorras que estão ali, para que a imprensa pudesse divulgar isso. Não é uma crítica direta ao Silvio, não. Mas que o Camilo Santana estivesse aparecendo mais, que a Margarete Menezes estivesse aparecendo mais. Enfim, todos os ministros. O Calejão estava dizendo aqui, não era o Calejão, foi o... O Rodrigo? Demore. O Demore, que falou aqui, falou, se você perguntar para qualquer cidadão médio, me diga o nome de 5 ministros de Bolsonaro. Você vai se lembrar até pelas bizarrices, de um Pazuello, de um Adamares. Você se lembra de 5. Você fala assim, me dá o nome de 5 ministros do presidente Lula. Pouca gente vai saber. O Haddad, a Nízia, e aí vão ficar, e quem mais? Eu acho que tem que ter um protagonismo. Você sabe, Chico, que... no campo aí, que não pode ser só do presidente Lula. Você sabe que esse é um assunto que tem tirado meu sono, assim, direto. Hoje eu passei o dia tentando conversar com pessoas que entendem dessa área. Conversei com algumas pessoas, inclusive, que trabalham junto ao Palácio do Planalto. E fiquei ainda mais preocupada, porque o problema não reside somente em fazer com que os ministros sejam mais visíveis e que os resultados do governo sejam mais visíveis. É algo ainda mais complicado e mais profundo,
que é você desmontar a maneira como as mídias sociais trabalham. Elas funcionam para potencializar os extremos, o extremismo, o ódio, porque isso é o DNA do algoritmo das mídias. E se não houver uma regulamentação dessas mídias, a gente não vai conseguir tirar da caixinha do ódio quem já está lá. A gente precisa quebrar essas caixinhas do ódio. E isso só vai ser feito com a regulamentação, com a mudança dos algoritmos, com a troca dessa lógica, que é a lógica de ganhar dinheiro, promovendo os extremos e os ódios. Enquanto a gente não mudar isso, nem o resultado que o governo está conseguindo de tirar 13 milhões de pessoas do mapa da fome, que é incrível, nem as 100 unidades que o Lula anunciou ontem de universidades, nem o pé de meia, nem o desenrola, nada disso vai tirar essas pessoas da caixinha do ódio, onde elas já estão inseridas. Então, o problema é ainda muito mais profundo. Sem dúvida, Elô, isso é uma questão muito grave. O Felipe Neto chamou atenção para isso esses dias, a questão das redes digitais, que eu me recuso a chamar de sociais, porque de social isso aí não tem nada, né? Então, esse é um foco. Mas isso não impede que a gente critique, né, que as ações do governo, através dos seus ministérios, não estejam realmente sendo mostradas, sabe? É o ministro chegar, fazer uma coisa, convocar a imprensa e falar, olha, estamos fazendo isso. Não é uma propaganda, é uma prestação de contas. Hoje, a gente vê praticamente só através do presidente Lula, né, e do ministro da Comunicação, você ter o resultado das ações de governo. Né? Quantas coisas estão sendo feitas pelo Brasil? É isso, eu acho que uma coisa não impede a outra. Eu recebo muitas, viu, no meu celular, hoje recebi do Silvio Almeida, recebo várias coisas o tempo todo agora, né? Se não arranjar uma maneira de divulgar isso, que não seja só mandando vídeo para os jornalistas, acho que não vai rolar, não. Falando do Silvio Almeida, Elô, ele estava na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né? Na verdade, se falou a respeito disso, né? Eu vou querer ouvir você a respeito disso, inclusive. Sim, o Silvio não estava, eu acabei de me corrigir, gente, mas obrigada. Ele é brilhante no combate. Exato. Eu quero te ouvir depois sobre a postura do Silvio Almeida em relação ao evento que foi suspenso, né? Oficialmente, eventos oficiais, o golpe de 64, ouvir a postura do Silvio e do governo Lula. Eu vou aproveitar que a gente vai falar de Comissão de Direitos Humanos, mas teve um bate-boca na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, que estava o pastor Henrique Vieira, né? Deputado federal, e também entrou num bate-boca com a bancada bolsonarista. E é esse vídeo que a gente vai trazer aqui e pode estender esse assunto também, que tem muita coisa acontecendo em relação aos direitos humanos no Brasil que a gente precisa ficar ligado. Vamos dar uma olhada. E hoje, violência contra mulheres, violência contra negros, violência contra irmãos e irmãs do axé, violência contra terreiros, violência contra indígenas, violência contra LGBTs. No Brasil, hoje, tem assinatura de púlpitos sangrentos, pastores hipócritas, moralidade mórbida, de gente que usa o nome de Deus, enche a boca para falar Deus, pátria, família. Presidente, intolerância. Não se ignora. Deputado, vamos garantir a palavra, porque ninguém interferiu anteriormente. O pastor Henrique ainda tem aí 30 segundos e eu gostaria de manter a ordem. Pastor, por gentileza, vamos respeitar, até porque todo mundo falou e ninguém interferiu. Por gentileza. Não, são as posições que foram aqui deixadas bem objetivas. Ninguém interferiu. Ninguém interferiu. Eu peço, por gentileza, que seja garantida a fala do deputado pastor Henrique. Gente, é surreal. Tem insulto a Marielle Franco, tem xingamento desse deputado, o Gilvan. É surreal, né? Gilvan da Federal. O outro vídeo até... Esse foi o primeiro momento, assim, que o tempo esquentou na comissão, porque o pastor Henrique Vieira começou a denunciar essas fábricas de ódio, que algumas
que algumas igrejas evangélicas se transformaram nisso, e ele fez a crítica, e aí o Marco Feliciano começou a gritar que era intolerância religiosa, e aí a Thalíria brigou com o Marco Feliciano, foi uma confusão, mas no fim a Dayana Santos, que é a nova presidente da comissão, conseguiu assegurar o tempo de fala do pastor Henrique Vieira, ele conseguiu acabar de falar. O pior veio depois. Eu não sei se a gente vai mostrar o vídeo, mas se a gente vai, você me interrompa. Vamos sim, Elo. Então vamos ver o vídeo primeiro? Isso, vamos dar uma olhada nesse vídeo então e a gente volta a falar. Vamos assistir. Treta generalizada mesmo, né, Lu? Oxi, se saiu palavrão ali, eu acho que deu para ver, né? Mas olha só, você veja como são as coisas. Amanhã, para quem não sabe, 6 anos da morte de Marielle Franco. O que acontece? O deputado delegado Éder Mauro entra na comissão hoje e a primeira coisa que ele fala é: a esquerda fica passando pano para os estupros do Hamas, porque tinha um palestino conhecido ali na comissão. E se fosse a Marielle Franco, aí começou a usar o nome da Marielle. Aí a deputada Thalíria não aguentou, ficou revoltada, levantou, começou a discutir com ele. Aí entrou o Gilvan da Federal, que é esse que usa essa bandeira do Brasil aí no ombro todo dia. Hoje estava com um broche 100% Bolsonaro. E aí foi esse bate-boca generalizado. Você vê que o pastor Henrique Vieira entrou na frente ali sem falar alto, sem fazer nada, só para ficar ali de barreira, para ninguém chegar às vias de fato, porque realmente a coisa foi muito feia. Agora, o pessoal se reuniu logo depois para ver que consequências, né, podem advir dessa situação. Haverá algum tipo de consequência, mas pode ser que o outro lado também decida denunciar algo para a comissão de ética. Não sei quem vai tomar a dianteira nessa ação, mas a Thalíria também se sentiu muito agredida, bateu na mesa, gritou. Então, eu não sei como é que vai se resolver isso. Se você levar tudo para a comissão de ética, pode sobrar para os dois lados, né? Agora, destacaria que esse delegado, Éder Mauro, ele é presidente do PL no Pará. Ele saiu hoje uma pesquisa mostrando que ele está liderando a corrida eleitoral para prefeito de Belém, com mais de 10 pontos de vantagem sobre os seus adversários mais próximos. É essa figura que está aí na tela, que provocou a maior confusão na CPMI, da qual ele nem fazia parte, mas foi lá para tocar um tumulto, e a Elisiane Gama, na época, mandou ele calar a boca, porque é isso, eles vão para lá para confundir. Você acha que ele falou na Marielle, na véspera do aniversário de 6 anos do assassinato, à toa? Não. Eles vão para provocar, para fazer com que as pessoas percam o controle e provoquem esse tipo de situação. Fundamental, Elo, essa sua fala. Só para lembrar, esse deputado Éder Mauro, eu estava me lembrando de algo e peguei aqui, que era delegado, né, lá no Pará. Assassino? Né? Assassino, ele é acusado de ser omisso diante de tortura de policiais seus, torturando, né, matando, assassinando, né? Não é só isso não, Chico. Ele falou, da boca dele saiu: eu já matei sim, e não foi pouco não, e é tudo bandido. Ele falou, para quem quisesse ouvir. Delegado liderando as pesquisas para ser prefeito de Belém do Pará. Vou ligar para Cristina Serra hoje, porque ela deve estar desesperada que a cidade dela pode parar na mão desse sujeito. Saudades, Cris Serra, inclusive. Atenção, comunidade CL de Belém, espalhem, divulguem, denunciem, porque senão essa corja vai ser eleita. Lá, aqui e por aí.
Gente, a gente tem só mais um minutinho aqui no final, nossa produção está avisando, mas não queria deixar de falar sobre a confusão na CCJ, né, do Senado, que aprovou hoje uma PEC que criminaliza o porte de drogas. E aí é diretamente uma afronta da oposição ao Supremo Tribunal Federal, não é isso, Elô? Porque o Supremo está julgando o Senado diz e os deputados dizem que ele está entrando na seara do Legislativo. Não é nada disso. O Supremo foi provocado por um recurso que chegou lá e que ele tem que se pronunciar. E ele está se pronunciando, já a votação já está 5-3, se não me engano, né? Em favor de diferenciar quem é consumidor de quem é traficante, e aí eles definiriam uma quantidade. Agora, essa PEC, que foi aprovada hoje no Senado, para fazer uma afronta ao STF, ela não muda em nada a lei que já existe no Brasil. Então, ela não está modificando coisa alguma, mas ela não faz a menor diferença entre consumidor e traficante, que é justamente o que incomoda muita gente, que acaba criminalizando pessoas que não deveriam ser criminalizadas, e o STF está na bica de resolver isso na direção oposta. Então, se eles passarem isso, né, porque isso vai para plenário agora, e é uma proposta do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que fica lá fazendo dando os seus sinais, né, para a extrema-direita, para a direita, porque quer eleger o Alcolumbre para o lugar dele na presidência. Então, fica fazendo esse jogo político, mas eles podem acabar aprovando uma medida que vai chegar no Supremo e vai ser considerada inconstitucional. Então, não sei como é que vai ser realmente essa queda de braço. Já existe a Lei 11.343, de 2006, que no seu artigo 28 diz: comprar, guardar ou portar drogas sem autorização para consumo próprio implica pena de advertência sobre os efeitos das drogas, se for mais grave, prestação de serviços à comunidade, e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Mas eles querem botar as pessoas na cadeia. E são covardes, não têm coragem de fixar isto aqui é consumo, isso aqui não é. Agora, o álcool pode solto, Você sabe, né? que eu estava conversando com o deputado Chico Alencar ontem, falando dessa coisa punitivista, né? Eles ficam copiando o modelo dos Estados Unidos com 30 anos de atraso. Os Estados Unidos passaram há poucos anos, começaram a tirar todo mundo da cadeia que foi preso por causa de maconha. Aí começaram a reduzir as penas loucas que eles estabeleceram naquela história de 3 strikes you are out. 3 erros e você não sai nunca mais da cadeia, a pena é pré-estabelecida. E eles estão indo nessa direção para fazer tudo que os Estados Unidos chegaram à conclusão que deu errado. Então tinha que trazer um estudo dos Estados Unidos e mostrar para eles, aqui, ó, papai Sam, né, tio Sam, que vocês tanto adoram, já chegou à conclusão que deu certo isso não. Vamos aproveitar e vamos mais adiante, né? É isso, Elô. Isso aí, Elô. Te vejo amanhã, então, querido. Um beijo. Aliás, você tá elegantérrima com esse cabelo, tá? Não queria deixar de fazer esse comentário. Chiquíssima, sempre. Um beijo. Tá linda. Até amanhã, pessoal. Tá parecendo Beijo. até uma príncipa. Maravilhosa. Vamos continuar por aqui falando sobre tretas na política, só que agora a gente vai falar sobre a disputa do poder no União Brasil, né? Que a gente começou a falar sobre isso ontem à noite, a gente já trouxe a história de que isso estava rolando. A gente teve uma reunião que terminou agora há pouco e União Brasil aceitou uma denúncia e abriu um processo para afastar o atual presidente do partido, o Luciano Bivar, que é justamente, né, que está sendo acusado pelo Antônio Rueda, que é o presidente eleito, de ter colocado fogo, né, de ter sido o autor do incêndio que houve na casa de praia do Antônio Rueda e da irmã dele, né? O governador, o Caiado, do União Brasil, que é lá de Goiás, acho que denunciou até antes, falou, foi o Rueda que botou fogo. Pois é, né? A defesa do... eu ia dizer que a defesa do presidente eleito, o Antônio Rueda, pediu para o Supremo Tribunal Federal, inclusive, a abertura de um inquérito para investigar se realmente o deputado Luciano Bivar, né, que é hoje o presidente do União Brasil,
foi realmente o autor ou se está envolvido nesse incêndio que destruiu essas 2 casas da família no litoral de Pernambuco. Só para ter uma ideia do poder que está em jogo, eu vou pedir para a nossa produção, para o Gabriel Vento, colocar uma arte aqui na tela, para a gente poder dar aqui os detalhes do tamanho do União Brasil. Olha só, um fundo eleitoral em 2024 de mais de 517 milhões de reais. Mais de $500 bilhão de reais. Exatamente, de reais. $500 bilhão de reais. A bancada na Câmara é a 4ª maior do Partido União Brasil e a gente tem também ministros que fazem parte desse partido. O Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, também o do Turismo, Celso Sabino, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e, portanto, do governo federal, que estão no Partido União Brasil. Vamos chamar o Chico Sá para conversar a respeito dessa história com a gente? Boa noite, meu querido. Chega mais para a gente falar dessa que essa sim, uma treta, hein? Essa sim, essa é uma treta federal. Gabi, boa noite, Chico, boa noite, audiência. Eu conheço bem esses 2 personagens. Eles eram muito amigos, né, lá em Pernambuco, no Recife. O Bivar, inclusive, deu muito a mão. O Bivar ajudou muito o Rueda a subir na vida, a melhorar o status dele na sociedade pernambucana. O Bivar o apresenta a Brasília, de certa forma, e ele mostra ser um jovem muito hábil e passou a perna no Bivar. Vamos falar a linguagem clara, ele passa a perna no Bivar e toma o partido do amigo. Porque eles eram muito amigos, eles têm essa casa de praia no mesmo condomínio em Pojuca, ali litoral sul de Pernambuco. Todo mundo conhece por causa de Porto de Galinhas, né, Chico Sá? Perto de Porto de Galinhas, exatamente. Naquela área é a área mais turística, é a área mais cara. Cada casarão que esse povo tem que só vocês vendo. Então, são dois representantes ali, digamos, da alta sociedade pernambucana, endinheirados. O Bivar é do ramo dos seguros, milionário. O Rueda tem um escritório de advocacia gigante. E os 2, até há pouco, eles eram muito amigos e estavam juntos na diretoria do Esporte Clube Recife. O Bivar colocou ele lá também. É muito amigo. Aquelas 2 famílias que praticamente se frequentam, almoçam junto, os filhos são juntos, um é padrinho do outro. Eles eram muito amigos. Até que, diante desse cofre aí de 517 milhões, o Rueda começa a trair o padrinho dele, né, aos poucos, e consegue a direção do partido. Aí, claro, o Bivar vai com tudo, estaria agora reagindo a essa traição. Falou que a mulher do Rueda roubou um cofre na casa dele, no Recife, e por aí vai. A treta é pesada, mas eu tô amando essa treta, porque na hora que a elite briga, na hora que quem manda no Brasil briga, que a gente fica conhecendo os podres. Então, é uma briga que eu só posso fazer isso. Aplaudir, mas aplaudir muito, porque é uma briga reveladora, né, Xará? É uma briga que revela pra gente quem manda num partido que decide o destino do país. É um partido que tem ministro, é um partido que decide lá na Câmara, com o Centrão, a saúde do Brasil, a educação do Brasil. Então, eu gosto que esses senhores briguem, porque eles estão revelando o que eles são e revelando quem manda no Congresso Nacional. O Rueda também é muito esperto, ele se torna amigo do Arthur Lira muito recentemente. Então, tudo indica que nessa briga o Arthur Lira também está um pouco mais para o lado do Rueda. O Bivar dançou no partido e dançou no poder, né, dentro do partido, que ele era praticamente o dono.
o União Brasil ele não tem os canais democráticos funcionando, ele tem dono, como vários partidos do Brasil, tem um dono. Então, Rueda passa a perna no ex-padrinho, toma o cofre do União Brasil e está aí o Bivar reclamando. Segundo o Rueda, tocou fogo na casa dele e está apenas começando, porque o clima está muito quente. Essa história do cofre é maravilhosa também, Chico, porque, no fim das contas, o Luciano Bivar acabou deixando ali claro que teve algumas coisas que ele não declarou ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Em relação às contas dele. Essa história é maravilhosa por isso, Gabi, porque acaba revelando quem é a União Brasil, quem é o Bivar, quem é o Rueda, quem manda nos partidos do Brasil é esse tipo de gente. Então, é muito reveladora. É o tipo da briga pedagógica, é uma briga que esclarece, que traz as coisas à tona. O cofre que a mulher do Rueda teria roubado da casa do Bivar, ele não revela quanto tinha, mas tinha uma grande quantidade de dinheiro que ninguém sabe a origem. Foi de onde esse dinheiro? É dólar? É real? É cruzados novos? Qual a origem desse dinheiro, Chico Pinheiro? Ninguém sabe. Então, é essa gente que está nessa treta aí que não vai acabar mais nunca. Chico, eu falei ontem aqui, né? Esse Bivar é apontado como principal suspeito, lá em 82, do assassinato de uma massagista chamada Claudete Maria da Silva, de 30 anos, que era amante dele, pelo menos é o que a irmã da massagista conta, e a mãe também. Eles eram amantes, ela ficou grávida e ela foi encontrada com 8 meses de gravidez, boiando no rio Capibaribe. Exato. Né? Toda marcada de hematomas, de pancadas, né? E ele foi apontado como o principal suspeito. Mas ele tinha muita influência lá. Resultado, a investigação não avançou, o inquérito não deu em nada, né? E o crime prescreveu. Depois ele vai e faz o PSL, aquele partido que o Bolsonaro participava dele, né? Aí arranja... partido que... Chico, não é só participar, esse partido é o partido que faz Bolsonaro presidente. Não é? Aí começa a brigar com o Bolsonaro pela posse do partido. E o Bolsonaro, então, pega essa história de 82, que a Veja tinha publicado, e quer turbinar para destruir o Bivar. Bivar tinha um negócio... Agora a ser discutida, né, Chico? Hein? Agora essa história volta à tona. Tem que voltar a ser discutida, sim. E o Bivar mexia com o DPVAT, aquele seguro obrigatório, né? Ganhava muito dinheiro. Ele e o Rueda, que era filhado político dele. Aí o Bolsonaro vai e acaba com o DPVAT. Todo mundo, o Bolsonaro fazendo bem ao país. Não, eu estava punindo, cara. Ele estava resolvendo uma treta lá, sabe? Não estava... Imagina, Bolsonaro preocupado com o país. Mas é confusão. E eu acho... Tem gente dentro no Recife, assim, as pessoas com as quais falei, assim, muito próxima das duas famílias, acha, e isso eu não estou aumentando, acha que pode ter morte nessa história. Porque os dois lados são muito aguerridos, para dizer o mínimo, ou seja, violentos. Já virou uma coisa, as duas famílias estão... Não é só essa... Não ficou só no incêndio e no possível roubo do cofre. As famílias, assim, os membros da família, como eram muito amigos, como jantavam, almoçavam juntos, tomavam banho de piscina juntos, estavam o tempo todo juntos, começaram a se ameaçar em grupo. Então, essa história realmente... Aí essa parte é assim preocupante, porque ninguém quer ninguém morto, né? Seja quem for. Mas o que se diz, assim, nos arredores das duas famílias é que pode haver, inclusive, morte. Então, é preocupante nesse sentido. Eu acho que a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco vai ter que cuidar disso para que não aconteça uma desgraça maior. É isso aí, Chico. Vamos continuar acompanhando essa história, porque não vai acabar tão cedo, inclusive. Mas tem uma outra que é fundamental a gente trazer aqui para nossa discussão,
porque o Ministério Público aqui de São Paulo denunciou 2 jornalistas por reportagens. Eu vou lembrar essa história aqui para vocês. Na campanha para o governo de São Paulo, aconteceu um tiroteio lá na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, durante a campanha de 2022, né? E uma dessas reportagens, feita pelo Arthur Rodrigues, que é um excelente repórter da Folha de São Paulo, ele apurou que a equipe do então candidato Tarcísio, hoje governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, mandou que um cinegrafista apagasse as imagens que ele tinha captado ali no momento de um tiroteio que aconteceu na comunidade durante um evento da imprensa. Inclusive, foi um cinegrafista da Jovem Pan, à época, que tinha feito essas imagens. O Arthur Rodrigues estava ali presente no evento, ele ouviu, ele realmente estava presente ali no momento e captou tudo o que estava acontecendo. E aí o MP está alegando que o Arthur Rodrigues e o Joaquim de Carvalho, que é jornalista do Brasil 247, divulgaram fatos que sabiam ser, entre aspas aqui, inverídicos. Foi o que disse o documento. Chico, eu queria te ouvir sobre essa denúncia do Ministério Público de São Paulo e se a gente pode caracterizar como a censura na sua análise. Olha, totalmente censura. O doutor Fabiano Augusto Petean, né, que é esse promotor da primeira zona eleitoral aqui de São Paulo, que tomou essa decisão, a meu ver, apenas para agradar o governador. Acho que ele não tem caso para se resolver em São Paulo, ele quis agradar o governador com essa decisão, porque não se sustenta em nada. Os jornalistas apenas divulgaram o acontecimento, a confusão durante a campanha. O cinegrafista é o Marcos Andrade, da Jovem Pan, que foi corretíssimo na hora. Pediram para a segurança da campanha do Tarcísio, pede para que o cinegrafista apague as imagens. Que imagens ele tinha feito? Ele tinha feito imagens da polícia atirando nesse rapaz. No rapaz lá em Paraisópolis, um rapaz que chega a óbito, um rapaz que foi assassinado. A campanha do Tarcísio, preocupada, pede para ele apagar. Ele não apaga. Olha, ele trabalhava pela Jovem Pan, mas parece um profissional muito correto que queria preservar o que ele tinha apurado, né? Reportariada da Jovem Pan, cinegrafistas da Jovem Pan, enfim. Exatamente. Uma coisa é a opinião das emissoras, outra coisa é o reportariado, o jeito que trabalha. Operário da notícia, não confunda. Exatamente, que está lá ralando. Então, o cinegrafista não apagou, guardou a imagem. Agora vem o bom, viu, Gabi? Sabe quem é que pede para apagar as imagens? É um cara da ABIN. Era um tira da ABIN, o Fabrício Cardoso Paiva, que estava trabalhando clandestinamente para a campanha do Tarcísio de Freitas. Ele alegou depois que estava de folga e que foi dar uma mãozinha na campanha do amigo Tarcísio de Freitas. Mas era esse cara da ABIN, ou seja, tinha gente da ABIN. Aí eu não sei se é a ABIN paralela, se é a ABIN do Carluxo, de quem era essa ABIN, mas foi quem pediu para o jornalista, para o cinegrafista apagar as imagens. Agora, me vem esse promotor denunciando os jornalistas que apenas divulgaram os fatos, questionaram. O Joaquim de Carvalho é mais enfático no 247, ele questiona esse pedido da campanha, a meu ver, um questionamento óbvio e necessário. Poxa, por que ele ia apagar imagens de um ato de campanha? Então, esse promotor, ele deve estar querendo agradar o Tarcísio a essa altura. Não precisa ser o promotor, pelo amor de Deus. Mas tinha que apagar porque o cidadão que eles mataram estava desarmado, né? Então, aí não tinha câmera corporal, mas tinha uma câmera de um jornalista que mostrava um assassinato de um cara desarmado. Agora você vê, mata um cara que está desarmado, o Ministério Público, ao invés de fundo nessa investigação, ou na investigação, né, das 43 mortes lá da Baixada,
Ele está querendo Exato. punir jornalista. Ele quer punir o Joaquim, o cinegrafista. Quer dizer, Inversão da investigação, né? Inversão da investigação. Olha só o que na hora que o agente da ABIN pede para pagar, ele pergunta antes ao cinegrafista se ele tinha visto troca de tiros. Porque ele queria que a coisa fosse um conflito. Aí o que diz corretamente o cinegrafista? Não, troca de tiro efetivamente não vi. Eu vi tiros da PM para cima dos caras. Então, essa história ela é bastante complicada nesse sentido. Ela revela um assassinato da polícia, ali colada num ato de campanha, e por isso esse promotor está querendo aparecer e agradar o governador Tarcísio de Freitas. Já vem banhado de sangue desde a campanha, Tarcísio. Ei, Tarcísio! Já vem desde lá, Xará. Isso aí, Chico. Vamos continuar acompanhando, mas essa história é realmente uma excrescência. Obrigada, querido, por hoje. Ô, Xará. Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã. Boa noite, audiência linda. Olha ele, nosso querido que está chegando aí também. A gente vai falar agora sobre o governo dos Estados Unidos comunicando o Brasil que não pode extraditar o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Pedido de prisão preventiva é de outubro de 2021, é bem antiga essa história, né? Você deve se lembrar aí, tá há mais de 2 anos sem um desfecho, gente. No inquérito das fake news, inclusive, o Alan dos Santos foi acusado pelos crimes de calúnia, injúria e difamação, e os estadunidenses entendem que são delitos de opinião. Foi enviado um ofício ao governo Lula, que chegou também ao Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, os representantes dos Estados Unidos enviaram nesse ofício alguns questionamentos também para dar prosseguimento a esse procedimento para extradição pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. César Callejon está aqui na ponta da linha para conversar com a gente. Parece que essa reunião foi bastante tensa, né, César? Boa noite para você, querido. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite para a nossa comunidade CL. Prazer estar com vocês, gente. Não teria como não ser, né, Gabi? Porque, de muitas maneiras, você tem a justiça brasileira, o governo brasileiro, em última análise, depois do que demanda a própria Justiça Nacional, pedindo a extradição, e o governo estadunidense se colando contra. O Alan dos Santos, vamos lembrar que ele é um notório bolsonarista, incorreu uma série de crimes, fez uma série de agressões, é um cara que vem estimulando o golpismo no Brasil. Isso não é algo abstrato, genérico, que caiba interpretação. De acordo com o nosso ordenamento jurídico, isso cabe esclarecer, os Estados Unidos estão dizendo que se trata de crime de opinião, de calúnia e difamação. É óbvio que a gente sabe que o direito, eu já conversei isso com vocês aqui, funciona através de hermenêutica, funciona através de interpretação do que está tipificado através das leis. Agora, esse senhor, o Alan dos Santos, de muitas maneiras, ele não incorreu só em calúnia, agressão verbal e difamação. Ele, de fato, incitou um golpe de Estado, o que está tipificado na Lei 359-L, como um crime, a mera tentativa. Então, ele incorreu numa série de crimes contra o Estado Nacional e, por isso, ele está sendo... ele deve ser julgado, não por acaso ele está ali nos Estados Unidos, está fugindo da justiça brasileira. Agora, o que alega o governo dos Estados Unidos é que, como a Gabi muito bem adiantou, isso é um crime de opinião, e nos Estados Unidos tem a questão da primeira emenda, que eles lidam com essa questão de liberdade absoluta de expressão, o que também é complicadíssimo, porque a gente aceita tudo aquilo que vem dos Estados Unidos como sendo verdade absoluta e absolutamente salutar para a nossa república. A gente sabe que não é o caso. O Donald Trump estimulou um golpe de Estado na invasão do Capitólio, 4 pessoas morrem,
e ele agora está apto a concorrer à presidência da República novamente. Então a gente precisa pensar de uma forma crítica, de uma forma aguda, que o que venha dos Estados Unidos ou de qualquer outro país para todos os efeitos não pode ser tomado pelo povo brasileiro como uma expressão fundamental daquilo que é verdade e, portanto, deve ser adotado sem questionamento. Eu diria isso. Agora, o governo dos Estados Unidos se demonstrou flexível no sentido de dizer que, olha, nesse documento que foi enviado para o Brasil, não tem uma negativa clara do pedido de extradição, que era baseado nesses crimes de calúnia, injúria e difamação. O governo dos Estados Unidos entende isso como como crimes de opinião, mas que sim, o Alan dos Santos pode ser processado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Então veja que a ficha corrida dele não é tão simples e ele pode ser processado por esses outros crimes. Esses questionamentos dos Estados Unidos passaram pelo executivo brasileiro e foram endereçados ao STF, que é o órgão expeditor do pedido de prisão. Ao que tudo indica, esse pedido está com o ministro Alexandre de Moraes. O gabinete de Moraes, do Alexandre de Moraes, não se manifestou a respeito desse assunto até agora. Ao que tudo indica, aí eu já estou especulando aqui, porque eu não apurei diretamente com o gabinete do ministro e nem com o próprio ministro, mas a coisa deve evoluir para imputar o crime de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, e aí sim ele deve ser extraditado para ter que responder pelos crimes que ele cometeu em território nacional, gente. Pois é, e ele continua, ele está banido das redes sociais tradicionais aí, né, no X, Facebook, mas o site dele, que inclusive ele chama de Exílio, né, tem o nome Exílio, não vale a pena nem citar aqui, porque é um site, obviamente, de extrema-direita, que também já compartilhou muita desinformação, é alvo de inquéritos. Também agora ele entrou numa rede social, né, no OnlyFans, uma plataforma que é conhecida pelo compartilhamento de conteúdo adulto, mas ele diz que está lá para compartilhar as ideias dele. Então agora parece que o Xandão vai ter uma nova rede social aí para monitorar. Sejam ideias assim um tanto pornográficas. Pois é. É triste que no limite a gente tenha que discutir. Isso é algo, eu acho que vale a pena trazer para o nosso debate, viu, gente? Que é o seguinte: é triste que o debate público nacional seja, de muitas maneiras, reduzido a ter que discutir Alan dos Santos, a ter que discutir Nicolas Ferreira, a ter que discutir Damares Alves e esse tipo de figura que é absolutamente desclassificada, né? Então, no fim, é muito triste. A gente vinha discutindo, vocês sabem muito bem, aqui, principalmente nos grupos internos, essa colocação do Safatli de que a esquerda estaria morta. Saiu um artigo dele hoje na Folha de São Paulo, comentando e argumentando em cima disso. Eu acho que é um pouco isso o que ele se refere, quando ele quer dizer que a extrema-direita é capaz de pautar o debate, porque imagina o que não seria, por exemplo, o Alan dos Santos, se não fosse a própria ascensão do bolsonarismo. Qual seria o espaço para ser levado a sério que o Alan dos Santos teria, não fosse a ascensão do bolsonarismo? Como que a Damares Alves, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, Júlia Zanata, Magno Malta, essas pessoas teriam um mínimo de protagonismo no debate público nacional se não fosse o empobrecimento absurdo da subjetividade que o próprio bolsonarismo organiza na nossa nação. Então é lamentável que a gente tenha que discutir figuras como essa. Infelizmente a gente tem, e a gente também não pode deixar que essas pessoas passem ilesas considerando os crimes que elas cometem. Se ele de fato estimulou, e me parece que isso resta claro, ele estimulou um golpe de Estado contra a nossa República, ele precisa responder na medida da lei. A meu ver, isso vai andar junto à jurisdição do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e ele deve ser imputado com crimes mais sérios, segundo o próprio ordenamento jurídico estadunidense, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e aí sim ele deve ser extraditado para responder no Brasil. Falando em Alexandre de Moraes, ele também, o Alan dos Santos, ele, numa reunião da OEA, Organização dos Estados Americanos, chamou o ministro Alexandre de Moraes de louco
e os senadores de covardes também. Houve essa fala, quem revelou foi o Metrópolis, a coluna do Paulo Capelli. Vamos trazer esse vídeo aqui também. But he wrote it in my order of arrest. Justice Alexandre de Moraes wrote crime of opinion for United States government. He is insane because he is a justice of the Supreme Court. What the legislator can do against him? Nothing, because they cannot ask for impeachment of the Supreme Court, because in Brazil you cannot start there at the House of the Representative. Only the Senate can do that. But all the senators, all of them, do not want to do this. É interessante que ele cita só os senadores, né? Mas pode ir lá. Exato. Porque ele sabe que a Câmara é muito mais bolsonarista do que o Senado. Agora, veja, meu caro, se o senhor está insatisfeito, o senhor precisa propor que a nossa arquitetura constitucional, a arquitetura institucional do Estado brasileiro seja alterada. Porque é assim que funciona e a gente não vai tomar como exemplo nenhum outro Estado do mundo. Agora, veja, é muito curioso e vale a pena também avaliar isso. Os Estados Unidos, com frequência, ressaltam que eles têm essa questão aí da liberdade absoluta de expressão. Sabe o que aconteceu com o Julian Assange? Que foi alguém que disse, muito bem, então, protegido sob a égide da liberdade de expressão, eu posso publicar aquilo que a Chelsea Manning me enviou, porque eu não conspirei contra o Estado estadunidense, eu não invadi nenhum tipo de computador e nada dessa natureza. Protegido por essa premissa, exato, obrigado, gente, por essa premissa de liberdade de expressão, então eu, enquanto jornalista, posso publicar os documentos que me foram oferecidos. E ele assim o faz. E o governo dos Estados Unidos da América destroça com a vida desse senhor. Inicia um processo de perseguição sem base jurídica nenhuma, mantém, por exemplo, acusações de estupro, que se provaram falsas depois, durante anos, a ponto de enlouquecer o Julian Assange. O que vocês estão vendo aí é ele, por exemplo, na Embaixada do Equador em Londres. Em Londres. Hoje ele está preso no que seria o equivalente a uma prisão supermax, também ainda no Reino Unido. Então veja o tipo de contradição que a gente está trabalhando aqui. Porque quando é para deixar uma criatura dessa, por exemplo, como o Alan dos Santos, chamar um ministro da nossa Corte Constitucional brasileira de insano, aí vale a liberdade de expressão. Agora, quando o Julian Assange publica crimes de guerra que foram cometidos pelos Estados Unidos, aí já nem tanto. E aí a gente vai te perseguir e a gente vai acabar com a tua vida. Então, vale a pena dizer também, para encerrar, que ele disse isso na Organização dos Estados Americanos. É, em tese, uma organização multilateral, mas eu dou meia chance para vocês adivinharem onde é que é a sede da OEA hoje. Que tem toda aquela balela de dizer que a gente prega pela democracia, pela não intervenção, e de fato é uma organização que tem uma atuação forte no sentido principalmente de fazer verificação dos pleitos eleitorais nas Américas, mas que está localizada em Washington. E que não por acaso defende, sobretudo, a perspectiva estadunidense do que deve ser a democracia, de como é que devem funcionar os ordenamentos jurídicos estabelecidos nas Américas. Enfim, é um pouco por aí que esse senhor foi buscar ajuda. O que não pode, o que, a meu ver, a justiça brasileira não pode permitir é a ingerência de qualquer outro país ou de qualquer outra organização. Não importa, seja dos Estados Unidos, seja da Argentina, seja da Colômbia, seja do Canadá, o nosso país é soberano, a Corte Constitucional Brasileira é a última instância do ordenamento jurídico que sustenta a República de pé e não pode se submeter aos desejos e desígnios de quem quer que seja. Se ele cometeu um crime, ele deve arcar na medida do crime que ele cometeu. O STF tem sim o artigo 43 do seu regimento interno, que tem força de lei e que preconiza que essas pessoas que cometeram crimes contra a corte devem ser julgadas pela própria corte. É importante dizer isso, Gabi. Lejon,
tem que lembrar também o seguinte, o Brasil mantém um tratado de extradição com os Estados Unidos. Sim. Se não mandarem esse pilantra para cá, que ele é um homiziado com H, foragido da justiça, né? É um homiziado lá, se ele não vier responder pelos crimes dele aqui, o Brasil pode denunciar, falar, também não mandamos mais ninguém para vocês, se vocês estiverem procurando, que nós mantemos um tratado de extradição. Seria uma medida muito drástica, mas é possível. Agora, lembrando que ele pregou o golpe no canal que ele tinha, Terça Livre, ele pegava golpe, ele pregou ataques pessoais a ministros do Supremo e pregou contra a vacina. No meio da pandemia, pregava o uso de cloroquina. E eu não vi nenhum judeu, nenhuma CONIB da vida reclamar. Porque ele disse, eu até peguei o texto aqui, né? Comparou o vírus da Covid e a pandemia à terra plana da saúde. E a omissão do uso da cloroquina é a mesma coisa, você não dá a cloroquina, é a mesma coisa que deixar judeus na dúvida entre o chuveiro e a câmara de gás. Mas isso, vindo deles, não incomoda a comunidade judaica, né? Vou pedir só, Calejão, para você fechar rapidinho a sua ideia, que daqui a pouco a gente tem crime. Vamos lá. Pregou a cloroquina. Por que eu acho que é importante isso que Chico disse? Esse tratado, ele vem através de um decreto pelo Castelo Branco, se eu não me engano, em 1965, e ele atende, sobretudo, os interesses estadunidenses naquela ocasião, porque os estadunidenses estavam diretamente envolvidos no golpe de Estado que tinha sido dado um ano antes, através da Operação Brother Sam, entende? Agora, a gente sabe, os Estados Unidos não respeitam, Gabi, as medidas que são determinadas pela Assembleia Geral da ONU, quiçá o que eles vão dizer com relação a um tratado de extradição com o Brasil. Então, isso precisa ser melhor negociado, mas parece que a coisa vai avançar nessa direção, sim, Gabi. É isso, e precisa ser dito também. Obrigada por hoje, César. Um beijo para você, querida. Até a próxima. Valeu. Beijo, queridos. Valeu. Tchau, tchau. A gente continua por aqui agora para falar sobre a Petrobras. Será que tem crise na Petrobras, Chico Pinheiro? Vamos falar sobre isso. Lula tem se tornado um alvo bem constante. Pois é, de críticas da grande mídia, desde que a Petrobras decidiu não distribuir dividendos para acionistas, né, dividendos extraordinários, inclusive. Em vez disso, a estatal decidiu reinvestir esse valor na própria empresa. A mídia tem feito bastante críticas a isso e a Petrobras e o governo Lula estão sob, né, um bombardeio pesadíssimo. O jornal Globo publicou hoje um editorial dizendo que o presidente mina a confiança no Brasil ao intervir na Petrobras. Cadê a manchete do jornal Globo? Olha aí. Lula mina a confiança no Brasil ao intervir na Petrobras. Presidente corrói credibilidade do mercado e prejudica desenvolvimento. Um editorial. O Estado de São Paulo também fez um editorial comparando a situação com a Venezuela. É isso aí, gente. Lula é isso aí, sejamos claros. É disso que se trata. O presidente quer obrigar a Petrobras a se dobrar à desbragada, demagogia lulopetista, tal como foi feito na Venezuela chavista, com a PDVSA. Olha só. Vamos chamar o André Roncalha para explicar para a gente essa história toda. Ele já está dando risada. Boa noite, querido, mais uma vez. Eu tô rindo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Gabi, eu tô rindo porque eu vi o cansaço seu de ler só essa manchete, subtítulo do Estadão. Tava sentindo aqui empatia por você. Obrigada, Roncalha. Empatia também por quem está nos assistindo, né? Que tem que ouvir também essas notícias. Que tem que ouvir isso. Exatamente. Explica pra gente, Roncalha, qual que é a bronca, né, da grande mídia com essa decisão da Petrobras? Simplesmente porque a Petrobras está voltando a ter uma natureza pública, deixou de ser a vaca leiteira do mercado financeiro e agora, né, evidentemente, os editoriais dos principais jornais vão reclamar, porque na visão deles a Petrobras tem que ser isso, uma galinha dos ovos de ouro, né, para a gente ver o Brasil, principalmente os acionistas estrangeiros, pegarem lucro fácil, em vez de a companhia servir aos interesses do desenvolvimento do Brasil. Isso já ocorreu em outras vezes. A companhia tem já regras de governança que a protegem de interferências que sejam danosas à sua sustentabilidade. Isso deixa muito claro que não tem nada a ver
o que o presidente Lula está fazendo no sentido de pressionar por orientar a empresa para investimentos, para inovação, e aquilo que esses editoriais estão falando. O Brasil não está perdendo confiança por conta da pressão que o governo está fazendo para a Petrobras readquirir a sua função pública. O mundo está fazendo a mesma coisa, Gabi. Eu vou citar aqui o exemplo da Equinor, a grande estatal norueguesa, em que o Estado participa com 67% do capital da empresa. Aqui no Brasil é só 37% o Estado. E lá eles fizeram a mesma coisa. Diminuíram a distribuição de dividendos extraordinários, ou seja, o lucro excedente, aquilo que o regimento da empresa exige que seja distribuído, ela também diminuiu e adivinha o que aconteceu? O preço das ações caíram também. Caíram 7%. E a empresa sofre a mesma crítica da imprensa, do mercado financeiro, lá na Noruega, dizendo que ela investe em energias pouco rentáveis, muito embora renováveis. Então a pressão aqui não chama absolutamente nenhuma surpresa que a nossa imprensa reaja dessa maneira estridente com algo que, na verdade, é essencial e fundamental ao país. Até porque eu acho que vale a pena dar uma explicada. Você, inclusive, foi bastante didático, né, Roncalha? Mas essa distribuição de dividendos, né, ela também não é obrigatória. Inclusive, a gente tem uma arte aqui mostrando bem essa política de distribuição dos últimos 4 anos, né, dos dividendos, especialmente o salto que deu na gestão Bolsonaro. Em 2019, a gente tem pouco mais de 8 bilhões de reais. 2020... um pouco mais da metade, né, de 6,5 bilhões. Depois, em 2021, olha só a diferença, 72 bilhões de reais. Em 2022, mais ainda, 86 bilhões de reais. É muita, muita diferença mesmo, né? Então, eu acho que vale a pena também explicar por que houve... porque parece, né, quando a gente mostra os dados assim, esse valor que houve uma benevolência maior do governo Bolsonaro, mas não é isso, né? É uma combinação, na verdade, de preço do petróleo com queda de custo da produção, aumento de eficiência da Petrobras. Além do desmonte que a empresa passou de vender ativos, a Petrobras passou por um processo forte de venda de distribuidoras, de vendas de equipamentos, de vendas de refinarias, de seções inteiras que a empresa tinha. Então, a gente chegou no ponto de distribuir dividendos, mesmo quando a gente não tinha dinheiro em caixa na Petrobras para fazer isso. Como que isso foi feito? Por meio de venda de ativos. Então, é fácil você conseguir agradar o investidor quando você está desmontando a empresa e vendendo tudo, que é isso que a Petrobras fez nos anos de Jair Bolsonaro. Começou lá com o Temer, mas veio, né, se acelerou, como mostra o gráfico aqui, na gestão Bolsonaro. E, além disso, a empresa, né, que teve essa melhoria na sua capacidade de produção, tem a grande estrela da empresa, que é o pré-sal. Então, a combinação desses elementos do desmonte, com o aumento da eficiência na exploração e na produção, mas fundamentalmente na exploração do petróleo, e a combinação com o preço do petróleo no mercado internacional, gerou esse resultado, que não justifica, Gabi, distribuir tanto dinheiro para os acionistas. E aqui vem um ponto-chave. Quando o governo recebe o dinheiro por ele ser o acionista principal, então 4 de cada 10 reais que a Petrobras distribui em dividendos vão para os públicos, ele não pode gastar mais com Bolsa Família, ele não pode gastar mais com creche, ele não pode gastar mais com investimentos em pontes, aeroportos. Isso aí vai para fazer o quê? Pagar a dívida pública, vai para o bolso da Faria Lima. Então, note que deixar o dinheiro retido na Petrobras aumenta a capacidade de investimento da nossa maior empresa. E é exatamente o que a gente quer, que a empresa que tem essa capacitação, que sabe inovar, que consegue olhar para o futuro e identificar novas oportunidades de criação de energias renováveis, de desenvolvimento de novos produtos, que ela use esse dinheiro para isso e não para ir engordar os bolsos de alguns poucos, né, acionistas muito grandes, que são esses que fazem barulho. Porque eu duvido que a grande imprensa está preocupada com o pequenino acionista que tem um punhado de ações da Petrobras. A preocupação são com os grandes acionistas que ainda assim são minoritários, ou seja, não tem voto, não tem peso para ditar os rumos da empresa. É importante lembrar, né, Roncalha, a grande imprensa, seja televisão, rádio, jornal, ela não funciona exatamente para atender
ao interesse público, às pessoas, ela não existe exatamente, também informa, mas para informar as pessoas. O primeiro compromisso delas é melhorar a performance dos anunciantes. O primeiro objetivo da grande imprensa é atender os anunciantes, os interesses deles, porque são eles que pagam o funcionamento, né? O público é importante ter uma informação para que continue assistindo, mas para servir como massa de manobra, olha a minha tabela do Ibope, eu quero que o meu anúncio custe mais caro, né? Então, quando os grandes interessados não estão satisfeitos, não interessa, na maioria dos casos, a grande imprensa divulgar o que é interesse público real. É isso, né? Sem contar as financeiras que são donas também. Claro, os bancos, financeiros, tem tudo aí no meio, né? E vamos apenas relembrar, Chico, que elas são todas concessões públicas. Então, elas deveriam também, né, prezar, em geral, por esse bem público que é oferecido para as pessoas. Note que a mesma disputa que está hoje em jogo na Petrobras é a dupla natureza que a empresa tem e o interesse público acaba sendo colocado em segundo lugar ante o interesse financeiro, né, que você aí de maneira análoga, né, sugeriu para a questão da comunicação. Mas a empresa passa pelo mesmo problema. Eu acho que essa é a luta que a gente tem que fazer para resgatar a natureza pública dela e também olhar para as gerações futuras, né? Como disse, lembrou a Gabi aqui, né? É extraordinário, não é obrigado a distribuir dividendos, mas não é mesmo. E o que também não quer dizer que outros dividendos já também não foram distribuídos, né? Não, Bolsonaro, inclusive... Não, foram muito mais. Não, distribuiu antes do lucro. No governo Bolsonaro, distribuiu... Antes do lucro. Desculpa, antes do lucro. Isso. E vamos só relembrar, aqui, importante para quem não sabe, a Petrobras, diferente de todas as outras sociedades anônimas, ela tem que distribuir, Chico, 45% do seu lucro líquido. Gabi, a lei das SAs, que é a lei que regula essas empresas, exige que as empresas distribuam esse dinheiro na forma de dividendos apenas em 25% dos lucros, como mínimo. A Petrobras, em Bolsonaro, colocou esse valor em 60%. Ou seja, é uma drenagem de recursos da empresa. E agora o Jean Paul Prats, o novo presidente, conseguiu reduzir isso para 45%. Mas, novamente, a Petrobras ainda distribui, pelo seu estatuto, muito mais do que, na minha visão, ela deveria distribuir. E deveria colocar isso a serviço do Brasil por meio de inovação e foco nas energias renováveis. É isso, André Roncalha. Muito obrigada por hoje, querido. Muito esclarecedora essa conversa. Inclusive, lembrando... André Roncalha, eu conversei com ele hoje de tarde a respeito disso, mas com mais, né, profundidade, mais tempo para a gente falar a respeito disso. Ele vai estar no Em Detalhes sexta-feira, então, essa conversa, 10h30 da manhã. 10h30, André Roncalha, cara a cara com Gabriela. Conversa muito boa, viu? É isso fantástico. Aí. Obrigadão, vale viu, a pena gente? assistir. Um abraço, valeu, boa noite para vocês. Obrigada, Roncalha. Um beijo. Até a próxima. Beijão. Bom, gente, só para chegar aqui num ponto importante, a gente viu mais cedo as confusões na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, o motorista dela, voltou a ser um motivo de discussão ali, de gritaria entre os deputados, e as mulheres da comissão abafaram as falas dos bolsonaristas com gritos de Marielle presente. Vamos assistir esse vídeo. Vai à esquerda, quem matou a Marielle, você não tem. Quem da língua? Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! Marielle, presente! A Marielle Franco continua mobilizando a extrema-direita, o ódio da extrema-direita, né? Amanhã, dia 14 de março, a gente chega a mais de 2.190 dias sem uma resposta definitiva para as perguntas mais inquietantes da nossa política, da nossa sociedade: quem mandou matar a Marielle Franco?
Ao longo desses 6 anos do assassinato, que foi a sangue frio da Marielle e do motorista dela, a gente assistiu uma tentativa também de assassinar a reputação dela. E é justamente por isso, né, por a Marielle ter sido alvo e ainda é, de tantas mentiras, de tantas histórias falsas, né? Chegaram a dizer, inclusive, que ela foi morta por estar envolvida com facção criminosa. Isso assim que ela foi assassinada, sangue frio. A Marielle, a gente sabe, é uma mulher... foi uma mulher preta, de periferia, incomodava inimigos da democracia, denunciava as milícias desde o início e a morte dela se transformou num incômodo ainda maior, porque ela se transformou nessa semente, né? No terceiro episódio da websérie do ICL, exclusiva, original nossa, a gente vai trazer justamente a história da Marielle Franco, máquina de moer reputações, que a gente inclusive comentou também no início do programa, vai mostrar por que a Marielle se tornou esse símbolo tão forte e, ao mesmo tempo, alvo de ataques da extrema-direita. Vamos assistir esse trailer. 14 de março faz 6 anos do assassinato de uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro e de seu motorista, Anderson Gomes. Marielle morreu vítima da violência e sua memória é também pouco a pouco golpeada todos os dias pela extrema-direita. Por que criaram tantas fake news contra Marielle após sua morte? Por que o legado dessa vereadora da periferia carioca incomoda tanto aos extremistas? Entenda em mais um episódio da nova série documental do ICL, Máquina de Moer Reputações. O episódio Marielle Franco, a vereadora que se multiplicou, já está disponível para assinantes do ICL. Para garantir acesso completo à série Máquina de Moer Reputações, acesse icl.com.br e faça agora a sua assinatura. Marielle Franco, a vereadora que se multiplicou, episódio que vai ao ar só para assinantes, hein, gente? A Robertinha já falou também no trailer que você assistiu agora, mas vai ser só para assinantes a partir das 8 horas da noite, então, na nossa plataforma. Esse episódio que, gente, está maravilhoso, né? Vocês estão vendo aí a edição. Então, para você assistir, precisa fazer inscrição. Você pode aproveitar também para assistir os 2 outros episódios que já foram para o ar sobre a história da Maria da Penha. Então, imperdível, você se inscreve em icln2.com.br para fazer a sua assinatura e poder ter acesso não só aos nossos originais, às nossas séries exclusivas, mas também aos nossos mais de 250 cursos. Inclusive, eu aproveito para dizer também, eu juro, gente, que eu falei do Roncalha, mas foi uma coincidência, porque amanhã a gente vai falar sobre a Marielle Franco também, Chico. Eu e a Juliana Dalpiva, não em detalhes, porque a Juliana acompanhou de perto toda a investigação do caso Marielle, então a gente vai falar sobre o que falta ser esclarecido e o que já foi esclarecido até agora, porque esse caso já teve muitas etapas, já foi alvo de obstrução, tem muito o que ser esclarecido ainda, não é isso? Pois é. Vamos nessa. Memória não pode morrer. Não pode. E tem um último recado aí ainda. Tem um último recado. O presidente Lula, ele pediu para evitar atos em memória dos 60 anos do golpe militar. Atos oficiais. Atos oficiais, exatamente. Nem dos militares, nem do Ministério dos Direitos Humanos, né? Do governo federal, é isso. Ele chegou, o Ministério dos Direitos Humanos tinha programado. Tinha um evento e ele teve que cancelar. O Ministério dos Direitos Humanos chegou a cancelar um evento programado e a decisão tem sido alvo de críticas da sociedade civil, que está mobilizando atos para lembrar o golpe. Importantíssimo que a gente não se esqueça e que a gente não repita esse erro. O teólogo e filósofo Leonardo Boff convida para um desses eventos. Vamos assistir. No dia 1º de abril, estamos lembrando 60 anos do golpe militar trágico, que fez muitas vítimas de torturados, mortos, desaparecidos. O exército golpista saiu do Juiz de Fora, na direção do Rio. Agora, no dia 1º de abril, convoco a sociedade civil, o povo, para fazer a marcha reversa, saindo do Rio de Janeiro, na direção do Juiz de Fora, passando por Petrópolis e Levi Gasparian, para lembrar
esse desastre que foi esse golpe com suas trágicas consequências, para que nunca mais aconteça. E nós vivemos tempos trágicos que houve tentativa de golpe. Por isso é importante que a sociedade civil, nós, povo, portadores do poder popular, participemos todos como cidadãos conscientes pela democracia, pela vida e pelo bem de nosso país. Que fundamental esse chamado, né, Chico? Tá aí, o caminho inverso, né? As tropas do general Mourão, um desse Mourão e do outro, o Olímpio Mourão Filho, que se autodefiniu o dia como uma vaca fardada, né? Eu não passo de uma vaca fardada. As tropas dele saíram de Juiz de Fora e vieram tomar o poder no Rio de Janeiro. Então agora é o caminho inverso. Vamos para Juiz de Fora, saindo do Rio para Juiz de Fora e fazer uma grande manifestação pela democracia lá. Importantíssima, gente. Fica o recado aqui, é assim que a gente vai encerrar esse CL Notícias segunda edição. Chico, amanhã estaremos firmes e fortes aqui para mais um dia de muita notícia. Olha nós aqui outra vez, tá? Nós aqui outra vez, é isso aí. Boa noite, Chico, até amanhã, meu querido. Noite. Boa noite para a nossa comunidade de CL também, você que nos acompanhou nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. E Eduardo Moreira no YouTube, amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente está de volta com o Desperta, Leandro Demore. Te aguarda e a gente também à noite. Tchau, até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles é assassinar reputações. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.